pessoal, voltamos com mais uma aula sobre funções, dessa vez para a gente aprender como construir o gráfico de uma função, tá bom? A gente sabe que existem vários tipos de função, né? Por exemplo, função afim, função quadrática, função exponencial, logarítmica, e cada um desses tipos de função tem um gráfico diferente, tá? Por exemplo, a função afim tem como gráfico uma reta, a função quadrática tem como gráfico uma parábola. Mas não é com isso que a gente está preocupado na aula de hoje, tá? Hoje nós vamos aprender como construir um gráfico de uma função qualquer, não preocupado somente com a lei de formação, mas principalmente com o domínio, ok? Então fiquem atentos ao exemplo. O exemplo que nós trouxemos na aula de hoje foi o seguinte. Dada a função f de x igual a 2x menos 1, essa é a lei de formação, construa num sistema de coordenadas cartesianas, que é o famoso plano cartesiano, o gráfico da função f quando. E aí nós temos três itens, tá? Perceba que o que está mudando nos itens é o domínio. Tá? Lembrando que existem três coisas que caracterizam uma função. A lei de formação, o domínio e o contradomínio. Nesse caso, a lei de formação será sempre a mesma. Tá? A lei de formação é essa, f de x igual a 2x menos 1. O domínio está mudando de acordo com cada item. E o contradomínio, já que ele não falou, a gente parte do princípio que é o conjunto dos números reais. Tá? Então, como eu disse anteriormente, a gente não está preocupado somente com a lei de formação, mas principalmente com o domínio. Tá? Vocês vão perceber que em cada um desses itens você vai gerar um gráfico diferente, embora a lei de formação seja a mesma. Ok? Então, para ganhar tempo, eu já coloquei aqui a lei de formação, que é f de x igual a 2x menos 1, e observe que eu coloquei f de menos 1, f de 0, f de 1 e f de 2 para o item A. Se você observar, o item A tem como domínio o conjunto formado pelos números menos 1, 0, 1 e 2. Então, no item A, os únicos números que eu posso atribuir a x são esses quatro. Tá? É por isso que eu já escrevi aqui. Então, vamos lá. Lei de formação f de x igual a 2x menos 1. Então, quem é f de menos 1? Né? Quem é a imagem do menos 1 pela função f? É só substituir esse x por menos 1. Então, nós temos 2 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 1 resulta em menos 3. Tá? Então, menos 2, menos 1, menos 3. Daí, nós chegamos em um par ordenado, que é o seguinte. Menos 1 e menos 3. Tá? Para quem está lembrado aí do plano cartesiano, esse par ordenado no plano cartesiano representa um ponto, tá? Então vamos calcular a próxima imagem, f de 0. Eu substituo esse x por 0. Então 2 vezes 0, menos 1. 2 vezes 0 dá 0. 0 menos 1 é o próprio menos 1, e aí eu tenho um outro par ordenado, que é o valor da abscissa e o valor da ordenada. O valor que estava no domínio e o valor que estava no contradomínio. O próximo é f de 1, 2 vezes 1 menos 1, 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 1, 1. Então aí eu tenho outro ponto, que é o ponto 1 e 1, e finalmente f de 2, 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2, 4, 4 menos 1, 3, e aí eu tenho o ponto 2, 3. Enfim, essa função, né, já que ela só tem 4 valores no domínio, consequentemente só tem esses 4 pontos. Tá? E são esses pontos que eu vou colocar aqui. Então vamos lá. Primeiro ponto, menos 1 para x, menos 3 para y. Menos 1 para x, menos 3 para y. Menos 1, menos 2, menos 3. E aí, marco um pontinho aqui. Menos 1 para x, menos 3 para y.
Próximo ponto. 0 menos 1. Tem pessoas que acabam se atrapalhando quando aparece 0 em algum desses locais aqui. Mas é simples. Se o x é 0, o ponto está em cima do eixo y, justamente em cima do menos 1. Então, menos 1 do eixo y está aqui, né? Menos 1. Próximo ponto, 1 e 1. 1 para x, 1 para y. E finalmente 2 para x, 3 para y. 2 para x, 3 para y. E aí, a pergunta que sempre fazem. A partir daí, eu vou fazer mais o quê? No item A, na realidade, você não vai fazer mais nada. Até porque, se o domínio só tem 4 valores, o gráfico só pode ter 4 pontos. Então, o gráfico do item A já está finalizado. Só são esses 4 pontos. Ok? Agora vamos para o item B. Repetindo, a lei de formação é a mesma, só que dessa vez o que mudou foi o domínio. Aqui nós tínhamos 4 pontos e aqui nós temos um intervalo real, que vai do menos 1 até o 2. Então, qual a ideia? Quais são os valores que eu posso atribuir a x ali no item B? Qualquer número que esteja contido nesse intervalo. Né? Intervalo que vai do número menos 1 até o número 2. Fechado no menos 1 e aberto no 2. Então, eu posso, inclusive, usar esses próprios resultados aqui. Né? Afinal de contas, esses números, com exceção do 2, pertencem a esse intervalo. Mas, ainda assim, eu vou precisar desse ponto para saber onde ele termina. Tá? Então, vamos lá. Repetindo, eu vou usar esses mesmos valores. Então, o que é que nós temos? Menos 1 e menos 3. Menos 1, menos 3. Aqui o pontinho. Próximo, 0 e menos 1. Aqui. Seguinte, 1 e 1. Aqui. 1 para x, 1 para y. E finalmente o 2 e o 3. 2 para x, 3 para y. Agora note que aqui nesse ponto eu coloquei uma bolinha aberta. Justamente porque esse intervalo, né, tem esse lado aqui aberto. Então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar esses pontos. Dessa forma, tá? Passa para cá? Passa para lá? Não, porque o intervalo é limitado do menos 1 até o 2, tá? É só tomar cuidado com a parte que é fechada e com a parte que é aberta, tá? Na parte que é fechada, eu deixo uma bolinha fechada. Nessa parte que é aberta, eu deixo uma bolinha aberta. Ok? E finalmente o item C, onde o domínio é o conjunto dos números reais, ou seja, no lugar do x você pode colocar qualquer número real, inclusive esses aqui. Então, vou aproveitar que já está feito aqui, né? Vou colocar esses pontos aqui e a gente vai ver o que acontece. Então, mais uma vez, menos 1 e menos 3. Zero e menos 1. 1 e 1. E por último, 2 e 3. E agora? Será que é a mesma coisa desse? Na realidade, não. Aqui nós temos o conjunto dos números reais, né? Então ele vai do menos infinito até o mais infinito. Então, o que vai diferenciar o gráfico do item C para do item B é que aqui você tem um segmento de reta. Tá? Ele tem um início e tem um fim. E aqui não, você vai ter de fato uma reta. Então, o que eu vou traçar aqui, ele não simplesmente liga os pontos, ele passa pelos pontos, tá?
ficou meio torto aqui, mas que fique claro que é uma reta, tá? Se você fizer usando um instrumento de medida, usando uma régua, coisa do tipo, você vai perceber que de fato é uma reta. Como eu estou fazendo aqui sem um instrumento de medida, ficou meio torto, mas que fique claro que é uma reta, tá bom? Então é importante salientar que aqui é limitado, né? Como se ele começasse aqui e terminasse aqui, ou vice-versa, como você queira. E aqui não, aqui é infinito, tá? Não tem início, nem tem fim. Valeu, até já!